palavra que está no meu coração está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 2, que diz assim: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. E disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: Fazei tudo quanto ele vos disser. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e cada uma cabia 2 ou 3 metretas. E disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas, e encheram até em cima. E logo o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam que os empregados tinham tirado da água, e chamou o mestre-sala ao esposo, e disse: Todo homem põe primeiro o bom vinho, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Gente, Jesus aqui está num casamento. Esse aqui é um dos primeiros milagres que Jesus vai fazer no seu ministério. Ele está num casamento e agora acaba-se o vinho nesse casamento. Ao acabar o vinho, Maria vai procurar Jesus, que é sua mãe, e vai dizer: olha, acabou o vinho. Talvez você, não conhecendo um pouco da cultura judaica nessa época, você não consiga entender o perigo do que está acontecendo no texto. Porque parece, lendo assim de maneira literal, de forma superficial, parece só que está acabando uma bebida na festa, que não tem vinho, então Jesus foi lá e fez a festa continuar, né? Entreteu os convidados com o vinho. Mas a verdade não é essa, há um princípio cultural aqui muito grande, né? Quando Maria fala para Jesus: acabou o vinho, ela está falando de algo que é como uma ameaça para o casamento diante daquele local que Jesus está celebrando a união entre duas pessoas. Porque há um princípio cultural. Você sabe que um casamento judaico é diferente de um casamento brasileiro, né? Um casamento brasileiro, ele vai durar aí por volta de 5, 6 horas, 7 horas, 4 horas, não sei. Depende da festa e mais ou menos o planejamento que os noivos vão ter para esse casamento. Mas a média é essa. Já um casamento judaico não dura apenas 4, 5, 6 horas. O casamento judaico, principalmente nos tempos de Jesus, no mínimo, era 1 semana. Aí você pensa comigo, 1 semana de festa. Não poderia faltar comida e nem bebida. Porque se faltasse a comida e a bebida, não teria casamento, não teria festa. Tanto que era responsabilidade do noivo manter a comida e a bebida até o final da festa. Isso era algo tão grave para a cultura judaica que quando faltava a comida e a bebida, os pais da noiva poderiam cancelar o contrato de casamento. É verdade. Poderia cancelar o contrato de casamento, porque isso era visto como uma vergonha para a família, como uma desonra para a família. Alguns levavam isso como um opróbio, né? Como uma desonra. E isso não era bem visto entre eles, de maneira que era lembrado de geração em geração. E se tem uma coisa que todo judeu faz, é guardar muito bem a sua geração. Tanto que quando você começa a ler a Bíblia, você vê, né, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o próprio Deus faz isso, né? Ele lembra o nome do avô, o nome do bisavô, o nome do tataravô. Você vai ver na Bíblia, nos livros, a genealogia, né, que fulano era pai de Deltrano, era filho de Deltrano. Então o judeu tem esse costume de lembrar o nome do filho, o nome do pai, o nome do avô, do bisavô, do tataravô, sabe? A gente muito mal consegue lembrar, às vezes, o nome do bisavô. O judeu não, ele já tem essa facilidade porque é cultural para eles, né? É algo comum entre eles manter esses princípios familiares. Então, acabando o vinho dentro de um casamento, era como se fosse uma ameaça de vergonha, uma ameaça de desonra, onde um casamento poderia acabar pela falta de bebida na festa. Porque isso era visto como algo vergonhoso.
Então, quando Maria procura Jesus e diz, ó, não tem vinho, ela não está só querendo dizer, olha, acabou a bebida, a gente precisa entreter os convidados. Não, a intenção não é essa. É que ela sabe que na cultura dela há um peso muito grande para isso. Jesus não transforma água em vinho com a intenção de entreter convidados. Jesus transforma água em vinho com a intenção de preservar o casamento. Isso aqui é um texto até muito curioso para você guardar e não esquecer nunca mais. Porque às vezes tem muita gente que usa esse texto para defender valores de bebida alcoólica, dizendo que isso é normal e deve ser ingerido, tal, se você professa fé em Cristo, tal. Então eles defendem usando esse texto. Só que nesse texto Jesus não transformou água em vinho com a intenção de entreter convidados ou de manter bebida na festa. Pelo contrário, a visão de Jesus aqui era com a intenção de preservar um casamento. Jesus sabia muito bem que se acabasse a bebida, aquele casamento iria terminar. Então há uma ameaça de vergonha vindo para a família. Jesus faz o milagre para preservar aquele casamento, para celebrar aquele relacionamento. Até o momento que Maria vai até Jesus e olha para ele, olha, não tem vinho. A palavra de Maria não parece ser uma palavra muito boa no momento, porque a notícia que ela dá é uma notícia negativa. Guarda isso que eu vou dizer para você. É negativa, mas é verdadeira. É ruim de ouvir porque parece uma ameaça de vergonha. É uma ameaça de vergonha. Mas é verdadeira porque realmente o vinho já tinha acabado. Você sabe que a gente precisa de pessoas como Maria no nosso relacionamento? E quando eu falo de pessoas, eu falo do nível de relacionamento de pessoas que possam falar a verdade para nós. Ainda que às vezes não seja muito bom ouvir aquilo que essa pessoa está dizendo. Às vezes a gente gosta de estar cercado só com pessoas que venham bater no nosso ombro e falar coisas que a gente gosta de ouvir. Que venha bajular, que venha elogiar, que venha falar coisas que faz bem para as suas emoções. Mas é bom ter uma Maria por perto, que às vezes não vai falar aquilo que você quer ouvir, mas vai falar aquilo que é verdadeiro para você. Quando ela diz, acabou o vinho, a notícia é ruim, mas é uma notícia verdadeira. Você precisa estar cercado de pessoas que tenham pelo menos a verdade que Maria está expressando para Jesus. Por quê? Pessoas que possam olhar para a tua cara e dizer, cara, ó, acabou o vinho. Olha, algumas coisas precisam mudar na sua vida. Você está diferente. Você está soberbo, você está arrogante, você está muito armado, você não era assim. Você precisa estar cercado de pessoas que possam olhar para você e falar a verdade para você. Não somente aquilo que você gosta de ouvir, mas aquilo que você precisa ouvir. Alguém que olha nos seus olhos e não te bajula pela tua aparência, não te bajula pelo teu status, não te bajula pelo aquilo que você tem, mas que te ame da forma como você é e fale na tua cara. Olha para você e diz a verdade, aquilo que você precisa ouvir. Se cerque de relacionamentos que possam falar a verdade para você. Que não fique a vida inteira somente falando aquilo que faz bem para o teu ego, mas alguém que pode despertar você, que pode alertar você diante de um perigo. Ó, o vinho está acabando, está acontecendo alguma coisa estranha, você está diferente, esse caminho não está legal, você está seguindo um caminho que não está bacana, cuidado com fulano, isso vai te levar à derrota, essa decisão é errada, é melhor você pensar 2 vezes. Se cerque de amizades que possam falar a verdade para você, ainda que não seja aquilo que você quer ouvir, mas é necessária para o momento que você está vivendo. A notícia que Maria dá para Jesus não é boa, mas é verdadeira. Não tem vinho. Jesus vai olhar para Maria e vai dar uma resposta para ela. E a resposta de Jesus é essa: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Presta atenção aqui, presta atenção. Você precisa saber interpretar as palavras de Jesus. Por não saber interpretar as palavras de Jesus, às vezes a gente julga muita coisa pela aparência. Quando Jesus diz assim, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora,
Jesus não está dizendo que não vai fazer um milagre para Maria. Jesus não está dizendo, eu não vou realizar nada. Jesus não está dizendo assim, não vou fazer nada, acabou, chega. Pelo contrário, a expressão de Jesus está denotada a um tempo. Que se você não tiver sensibilidade, você não pega essa palavra. Quando Jesus diz, ainda não é chegada a minha hora, ele está falando duas coisas aqui. Que às vezes a maioria só se atenta no fato de Jesus dizer não. Que às vezes Jesus fala não. E às vezes a pessoa só se apega ao não. Porque tem gente também que só está acostumado também a ouvir falar de um Jesus que diz sim, né? Tudo é sim. Sim para casa, sim para o carro, sim para o relacionamento, sim para o novo namoro, sim para o novo casamento, sim para isso, sim. As pessoas estão acostumadas só a ouvir o sim de Jesus. Isso não tem nada a ver com o Jesus da Bíblia. Perceba o tipo de Jesus que as pessoas pregam por aí, em muitos altares. É só um Jesus que massageia um ego. É um Jesus que não quer transformar a tua vida. É um Jesus que não diz não. É um Jesus que não permite o mal. É um Jesus que só faz, sabe, só faz aquilo que você quer, aquilo que você gosta de ouvir. Isso não tem nada a ver com Jesus. Por quê? Porque às vezes Jesus diz não. Você está preparada para ouvir o não de Jesus? E se Jesus fala para você, não é tempo? E se Jesus falar para você, não é hora? E se Jesus falar para você, não agora? E se Jesus falar para você, não? Você está lutando tanto querendo isso. Senhor, fala comigo, fala, eu quero uma resposta, eu quero saber. Senhor, fala. Aí Deus vai e fala, não. Você vai receber? Você vai estar pronta para obedecer à voz dele? Ou vai mesmo assim continuar teimando, persistindo para viver pelas suas vontades? Nem sempre Deus vai te agradar. Nem sempre Ele vai fazer a tua vontade. Nem sempre Ele vai querer fazer aquilo que você quer. Por quê? Porque Ele é um pai. E sendo um pai, Ele não vai fazer aquilo que o filho simplesmente tem um desejo obcecado de querer que as coisas se manifestem. Se você é pai, se você é mãe, você sabe que nem tudo que teu filho pede, você faz. Por quê? Porque tem muita coisa que não dá para fazer, que não é tempo de fazer, que não é hora de fazer e que de repente não é bom para fazer. Então você diz não para ele para ensinar, para amadurecer, para ajudar no desenvolvimento dele. Agora o não de Deus não é para te fazer mal. O não de Deus não é para te machucar. O não de Deus é para te fazer crescer. É para te ajudar, é para te fortalecer. É para te ensinar. Você pode não perceber, mas você amadurece muito mais com o não do que com o sim. É verdade. Você ganha mais maturidade espiritual com o não do que com o sim. Agora, a expressão de Jesus não é somente não. Você precisa saber interpretar o que Jesus está falando. Jesus vai dizer para Maria, ainda não é chegada a minha hora. Pera. Vamos tentar entender o que Jesus fala. Jesus está dizendo que ainda não é chegada a sua hora. Ok, então ele não vai fazer agora. Mas se não vai fazer agora, ele disse que tem uma hora. Que não é agora. Mas ele disse então que tem uma hora. Se tem uma hora, é porque tem um tempo para a coisa acontecer. Que não é agora, mas ele vai fazer. Pegou isso aqui? Jesus não está dizendo para Maria, eu não vou fazer. Ele só está dizendo que ainda não é chegada a hora. Jesus não está dizendo para Maria, eu não vou fazer o milagre. Jesus está dizendo, ainda não é a hora. Você consegue entender isso aqui? Porque às vezes o não de Deus não é um não eterno. Às vezes Deus está dizendo não hoje. Mas amanhã ele pode fazer. De repente Jesus está falando não agora. Mas depois da manhã ele pode fazer. De repente para esse ano ele diz não. Mas o próximo ano pode acontecer. Eu estou dizendo que a resposta de Jesus, ela não é concreta a ponto de você pensar que não vai acontecer. Ele vai fazer, mas não é agora. Ele vai realizar, mas não é agora. Por isso que ele disse, ainda não é chegada a minha hora. Olha a expressão, hora. Hora está ligada a tempo. Não é agora, mas tem um tempo que ele vai fazer.
Não está ligada ao teu tempo, não está ligada à tua vontade, não está ligada ao teu desejo, não é da forma que você quer, não é o período que você quer, não é da maneira que você deseja, mas tem uma hora que ele vai fazer acontecer. Agora, o tempo não é seu, o tempo é dele. Se ele disse que ainda não é chegada a hora, é porque tem uma hora. Não é agora, mas tem uma hora. E glória a Deus que tem uma hora. Por quê? Porque já está marcado na agenda dele que ele vai fazer um milagre. Ele pode não fazer no tempo que eu quero, mas ele vai fazer um milagre. Ele pode não fazer na hora que eu quero, mas ele vai fazer um milagre porque ele disse que ainda não é chegada a sua hora. Ele vai fazer. Está na agenda dele. Eu vim liberar uma palavra para alguém nessa manhã e dizer que o teu milagre está na agenda de Deus. O que você precisa está na agenda de Deus. A libertação da tua família está na agenda de Deus. A salvação da tua casa está na agenda de Deus. A cura que você precisa está na agenda de Deus. Ele pode não fazer agora, ele pode não fazer nesse momento, ele pode não fazer nesse tempo, mas já tem uma hora marcada, já tem um tempo certo que ele reservou para o milagre acontecer na tua vida. Você recebe essa palavra? Que o teu milagre está marcado na agenda de Deus? Então confirma isso nos comentários. Escreve aí nesse comentário: o meu milagre está marcado na agenda de Deus. Tem uma hora certa para esse milagre acontecer. Tem um tempo certo para esse milagre acontecer. Deus já marcou a hora, o dia, o ano, o período, o mês que o teu milagre vai chegar. Pastor, o que eu faço enquanto o meu milagre não chega? Eu fico de braço cruzado? Eu fico capisbaixo? Eu fico caído? Não. Enquanto o milagre não chega, você vai sonhando. Enquanto o milagre não chega, você vai se preparando. Enquanto o milagre não chega, você vai estudando. Enquanto o milagre não chega, você vai se preparando, vai fazendo um concurso público, vai fazendo um monte de prova. Enquanto o milagre não chega, vai escolhendo o carro, escolhe a casa. Enquanto o milagre não chega, você vai dizendo: Deus, eu quero dessa forma, dessa maneira. Vai se preparando para o milagre acontecer. Porque perceba, Maria soube interpretar muito bem as palavras de Jesus. Quando Jesus disse para ela: ainda não é chegada a minha hora, ela entendeu que não era a hora de Jesus fazer o milagre. Se não é a hora de Jesus fazer o milagre, era sinal que era hora dela de trabalhar para preparar um ambiente para o milagre acontecer. Irmão, isso está no texto. Quando Jesus responde para ela, olha o que ela disse. Jesus disse para ela: mulher, mulher, eu te digo, ainda não é chegada a minha hora. Aí o versículo 5: sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Foi Maria que disse isso. Maria disse: faça tudo que ele vos disser. É Maria que está dizendo isso. Porque Maria entendeu que ainda não era chegada a hora de Jesus. E como ele falou que não era o tempo dele, ela entendeu que era o tempo dela. Ela vai procurar os empregados da festa e vai dizer: faça tudo o que ele vos disser. Você pegou isso aqui ou não? Quando não é o tempo de Jesus fazer um milagre, é sinal que é o seu tempo de agir. Jesus não fez um milagre porque é o tempo de você fazer algumas coisas. É o tempo de você preparar um ambiente para o milagre. É o tempo de você se preparar para que coisas grandes aconteçam. Vai se preparando. Por quê? Porque é o seu tempo. Se não é o tempo dele fazer, é o seu tempo de trabalhar. Às vezes você está pedindo coisas para Deus fazer, que na verdade é você que tem que fazer. Às vezes você está pedindo coisas para Deus realizar, que na verdade é você que vai realizar. E não adianta ficar tentando passar para Jesus aquilo que é responsabilidade sua. Por quê? Porque tem um tempo certo para Jesus começar a fazer o milagre. Então entenda isso. Enquanto não chega o tempo dele, é porque está no teu tempo. Talvez você está pedindo Jesus para fazer milagre, e Jesus está esperando ainda você começar a preparar um ambiente para o milagre acontecer. Vai preparando o ambiente, vai preparando as talhas, vai preparando a água que ele vai transformar. Prepara tudo. Por quê? Porque muito em breve você vai ver Jesus
transformando a água em vinho e o tempo dele vai chegar na sua vida.